Bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia com alegria, Renatinha, Dani, Lu, Rose, Fran, Raíssa. Bom dia! Bom dia, linda que é linda! Bom dia, Val! Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão bem? Dormiram bem? Acordaram bem? Ou vocês estão igual eu, dormindo e precisando dormir mais? Eu dormi e acordei falando assim: Senhor, eu preciso dormir mais. Me deixa dormir mais, Senhor. Bom dia, Miriam. Deus te abençoa. Bom dia, Lila. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Mais um dia com alegria. Mais um dia cheio da bondade do Senhor. Mais um dia que a gente possa mesmo viver tudo aquilo que o céu já liberou sobre as nossas vidas. Bom dia, Gil. Tem muito tempo que eu não te vejo por aqui, hein? É Girlaine, não é isso? Deus te abençoa. A paz. Vamos orar. Enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Feche os seus olhos aí onde você estiver e agradeça ao Senhor por mais um dia. Bom dia, Camila Martins. Estherzinha não tá me deixando dormir muito. Oh, meu Deus. Amiga, e a gente não dormir direito faz tanta diferença, né? Desde domingo pra segunda, de segunda pra terça, de ontem pra hoje. Gente, eu tô dormindo mais de meia-noite. Não tô dormindo bem. Então eu tô acordando muito cansada. Muito cansada. Eu já acordo falando assim: Senhor, mas já... Mas já, sim, estou tentando diminuir um pouquinho as coisas, sabe? Porque tô sentindo que tá ficando muita coisa corrida, tumultuada na agenda, sabe? Tô sentindo que é hora de novamente eu falar assim: peraí, para e recalcular a rota. Bom dia, senhor Olavo. Bom dia, senhora Jo. Como é, senhor Olavo, estar mais velho hoje? Ah, que alegria. É tão bom fazer aniversário, né? Bom dia, Simone, sua linda. É isso. Vamos orar? Pois é, eu tenho que equilibrar, né? E ontem eu fui dormir falando isso com Deus. Falei, Senhor, eu sei que tem muita coisa para poder fazer, eu sei que tem coisas para poder organizar. Às vezes, quando nós estamos em período de organização, vai demandar mais tempo da gente. A gente planeja, organiza, gasta um tempo maior para depois as coisas fluírem de uma maneira melhor. Mas se eu estiver gastando muito tempo com várias coisas e não tiver tempo com o Senhor, tá errado, sabe? Eu fico assim, eu quero gastar mais tempo com Deus. Mais tempo com o Senhor. Feliz aniversário, Andréia. Coisa boa é fazer aniversário, não é mesmo? Deus te abençoa. Que seja um novo ciclo regado da bondade e da graça do Pai. Viu? Em nome de Jesus. Se você pode, fecha seus olhos aí onde você está. Eu sempre peço para que você feche os seus olhos, porque quando a gente fecha os nossos olhos, nós olhamos para dentro, sabe? A gente olha para dentro e que você seja sincero com o Senhor. Agradeça a Ele por mais um dia, agradeça a Ele por quem Ele é e por tudo que Ele representa na sua vida. E nós vamos pedir para que Ele fale conosco nessa manhã. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor incondicional,
tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos completa, o Senhor nos faz ser tão suficientes em Ti, Pai. Nós somos gratos por isso. Obrigado pela oportunidade de poder estar à Tua presença, de ler a Tua palavra, de nos aproximar do trono da graça. Nós somos gratos, Pai, por poder Te conhecer um pouco mais nesta manhã. Quero apresentar a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está diante do Senhor. Que o Senhor purifique a nossa mente, o nosso coração, que possamos nos achegar diante de Ti, Pai amado, da maneira que estamos, para que o Senhor possa nos limpar, nos purificar e nos moldar conforme a Tua vontade. Nós nos despimos, Pai, nós nos esvaziamos, para que o Senhor possa encher somente com aquilo que vem do Senhor. Às vezes, Pai, nós temos tantas convicções, temos tantas certezas dentro do nosso coração, achamos que temos a certeza de várias coisas, Pai. Por isso eu te peço que nesta manhã venha nos desconstruir e nos edificar somente com a Tua verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina a ser amáveis, nos ensina a ser cheios de graça, cheios de domínio próprio, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Não somente por um período de tempo, mas durante todo o nosso dia, que possamos exalar de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, nos dê força, nos dê graça para mudar a nossa natureza pecaminosa e viver essa natureza transformadora que está enxertado em Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, que esse ambiente seja um ambiente onde o Senhor tenha liberdade de falar conosco. A Tua palavra está aqui, Pai. Na medida que nós formos lendo a Tua palavra, que o Senhor traga a revelação dela a nós e transforme o nosso coração. A Tua palavra não traz mudança, Pai. Ela traz transformação. Nunca mais nós seremos o mesmo após ler ela. É em nome de Jesus que eu te peço. Nos guarde debaixo da Tua mão santa e poderosa. Não permita que Satanás venha nos atacar. Não permita que ele venha lançar uma seta ou roubar qualquer tipo de palavra. Que a nossa mente possa estar guardada em Ti, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Amém. E amém. Que a tua casa, que a tua mente seja guardada pelo poder do sangue de Jesus. Tá bom? Nós vamos estudar hoje o capítulo 2 do livro de Ruth. Se der tempo, a gente vai prosseguindo e avançando de capítulo 2 para capítulo 3. Porque o capítulo 2 ele é bem pequenininho. Ou é não? Não é não. Não sei até quando vai dar para ler. Mas nós vamos lendo. Nós falamos na segunda-feira sobre a introdução do livro de Ruth. E eu vou só contextualizar para as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez? Se tiver, deixa eu te conhecer. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Bom dia para você que eu não dei bom dia. Dani, seja bem-vinda. Coisa boa. Bel, Amélia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Marleia, Juliana, Miriam, coisa boa ter vocês por aqui, viu? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Nós lemos a Bíblia em ordem cronológica, fazemos live toda segunda, quarta e sexta e vocês são bem-vindas, tá bom? Sempre que quiser nós estaremos por aqui, somos uma família. Vocês podem contar que eu tenho pessoas de confiança. Se algum dia vocês precisar, tem algumas meninas que sempre comentam aqui, olha, e são meninas da minha confiança. Se vocês precisarem conversar, desabafar, não só a mim, mas pode procurar elas também, tá? Eu vou dizer pra você as meninas que são das minhas confianças. Por exemplo, Renata é uma delas,
tá? Renata, Linda, Roberta, Simone, Lila. Pode procurar qualquer uma dessas meninas se vocês precisarem, tá bom? Nós somos uma família aqui. Tem mais, viu? Tem mais pessoas que eu confio aqui nesse lugar. Mas aqui pra mim se tornou um lugar é um ambiente familiar. Eu considero que a gente estuda Bíblia em família. Tá bom? Na segunda-feira nós introduzimos o livro de Ruth. E eu acabei dizendo, né, que eles estavam, para você que chegou agora, o livro de Ruth vai começar dizendo, contando a história de uma família que sai de Belém de Judá e vai para a terra de Moabe. A terra de Belém de Judá era uma terra que era chamada Casa do Pão e estava passando por um período de fome. A Casa do Pão estava sem pão e por isso Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos vão morar em Moabe. Moabe era uma terra que o Senhor não queria que ele se misturasse, e eu expliquei por que eles não queriam, Deus não queria que eles se misturassem com os moabitas, porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, falando: Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoar e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em um período, quando o povo estava atravessando o deserto, eles pararam e pediram comida, pediram água para o povo de Moabe, e os moabitas rejeitaram, e além de rejeitar, eles pagaram Balaão para amaldiçoar os israelitas, o povo de Deus. Então Deus falou assim: olha, os moabitas pagaram Balaão para amaldiçoar vocês. Porém, eu não aceitei, inclusive eles serão malditos a partir de hoje. Eles não terão parte comigo, eles não vão desfrutar de nada do que eu posso dar. Então Deus falou assim: olha, Moabita não tem parte comigo. E aí Deus vai colocar essa maldição sobre eles. Os moabitas é quem? Os moabitas são os filhos de Ló, o sobrinho de Abraão, com as filhas dele, né? Quando a esposa de Ló morre, por olhar para trás, virar uma estátua de sal, as filhas de Ló acabam se deitando com ele, e ali sai dois povos, né? Os amonitas e os moabitas. Então, se você gosta de estudar, gosta de anotar, coloca 2 povos saem das filhas de Ló: os moabitas e os amonitas. Os moabitas é esse povo que nós estamos aqui dentro do contexto de Ruth. O povo que Deus não queria que se misturasse. O povo que Deus falou assim: olha, sem contato, não quero vocês com ele. E é para essa terra que a família de Ruth se muda. E lá nessa terra de Moabe, Noemi vai perder seu esposo e seus 2 filhos. E o que resta para ela? Suas 2 noras, que é Ruth e Orfa. E ela vê que depois de um tempo, ela fala assim: olha, eu fiquei sabendo que lá na minha terra, em Belém de Judá, tá no tempo da colheita. Eu vou voltar para lá. E aí ela fala com as suas noras: eu vou voltar para lá. As noras caminham com ela até um tempo, quando ela para e pensa: olha, vocês não são obrigadas a voltar comigo, fiquem aqui, casem de novo, porque vocês têm futuro. Eu sou mais velha, eu sei que o Senhor tornou a minha vida amarga, mas vocês não precisam viver isso. Órfã acaba voltando, porém Ruth vai falar assim: olha, sogra, eu vou seguir viagem com vocês. Mas eu disse na segunda-feira que Noemi tinha desenvolvido um relacionamento muito lindo com essas 2 noras, porque quando ela dá um beijo nas noras, a Bíblia vai falar que elas choram. Elas choram porque tinham um relacionamento, tinham um afeto, tinham um amor ali. Porém, Órfã fica e Ruth segue viagem. E elas vão chegar em Belém de Judá, né? Quando chega em Belém, o povo fala assim: olha, Noemi voltou. E quando fala Noemi voltou, é como se dissesse: olha, Noemi,
a agradável, aquela mulher que vivia entre nós, né? Ela está de volta e ela vai falar assim: olha, não me chame mais assim, não me chame mais agraciada, agradável, porque o Senhor me tornou amarga. Hoje eu quero me chamar Mara, o meu nome será mudado, porque eu não tenho mais motivos para sorrir. Deus me tomou meu marido, me tomou meus 2 filhos, eu tinha 2 noras e só uma tá comigo. Não tenho casa, não tenho propriedades, eu passo necessidade hoje. Às vezes nós olhamos para um cenário de destruição e queremos contar uma história triste na Bíblia e a gente acaba lembrando somente da história de Jó. Mas quando olhamos para a história de Noemi, é uma história triste também. Porque para poder pensar, uma mulher que não poderia trabalhar, uma mulher que o sustento dela vinha de seu marido, e diante da morte do seu marido, o sustento poderia vir dos seus filhos. Aí ela perde os seus 2 filhos. De onde virá o seu sustento agora? Não tem. E é por isso que a Bíblia vai deixar muito clara que a missão da igreja era sustentar os órfãos e as viúvas, porque as viúvas, elas não poderiam trabalhar. As viúvas, elas não tinham condições. E Deus queria certificar que as viúvas não morressem de fome. Entende? Elas queriam, ele queria deixar claro, olha, vocês vão cuidar das viúvas. Hoje o contexto não é o mesmo, por isso que nós precisamos entender e trazer o contexto para hoje. Porque hoje tem viúva que acaba tendo muito mais dinheiro que os demais. Entende? Porque tem viúva que é aposentada. Tem viúva que é pensionista. Mas hoje tem pessoas que passam muito mais necessidades. Então nós vamos para um público que passa necessidade. O contexto não é mais as viúvas, mas nós precisamos suprir também as viúvas. Entende? Mas naquela época era porque as viúvas, elas não poderiam trabalhar. Então o contexto de Noemi é triste também. Sabe? Eu disse na segunda-feira sobre o nome ter muito poder e o nome apontar um destino. Eu sei que a Simone pesquisou e a Linda também, mas alguém chegou a olhar o significado do nome? Conte para mim. Conte para mim. Quero trazer aqui algo bem interessante para vocês. E vou mostrar. Toda vez que... Lu, você pesquisou? E aí, gostou do significado do seu nome, Lu? Tem alguma coisa a ver com você? Eu vou mostrar para vocês, dentro dessa história... Ei, Gu, bom dia, filho! Que saudade de você! Mas que saudade mesmo! Você está bem? Deus te abençoa, viu? Eu, inclusive, já passei a amar meu nome desde então. Ah, que lindo, Samara! Fico feliz por isso, tá? O nome carrega um peso muito grande. Tem pessoas que não têm noção, sabe? E o nome carrega uma história, sabe? Se você não pesquisou seu nome e se você consegue depois pesquisar, vai dar uma olhadinha no seu nome e eu vou mostrar para vocês umas curiosidades que tem no livro de Ruth. O livro de Ruth vai mostrar isso muito bem. Luana transmite a ideia de luz, delicadeza e força interior. E você é assim, Luana? Me conta se vocês acharam que parecia. Eu amei o significado. Olha aqui, gente. Primeiro vamos começar com Elimeleque. O da minha filha é Pérola. Elimeleque, ele tinha a tradução de o meu Deus é rei. Elimeleque, ele nasce num contexto onde Israel não tinha rei, tá? Olha para você ver.
Israel vivia em um período onde não tinha rei. Deixa eu ler o restante. Raíssa, rosa, relaxada, acalmada. Ou chefe, esse é o significado do meu nome, líder. Ana, graciosa. Lídia, dores, parte literalmente a ver comigo. Sim, o meu significa Deus é meu juiz. Eu amo isso. Então, você que não pesquisou, pesquise. Eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho. Olha, Elimeleque, ele nasce num contexto onde Israel não tinha rei, não tinha juiz. O povo estava fazendo o que eles queriam. Então, os pais de Elimeleque vai falar assim, olha, Deus é o meu rei, né? Deus é o meu juiz. Então, ele vai colocar o nome do filho dele de Elimeleque. Elimeleque significa o meu Deus é rei, né? Então, quem é o meu legítimo rei é Deus. Ele está dizendo isso. E por isso ele vai colocar ali o nome de Elimeleque. Então, ele estava cogitando ali nomear um rei, mas até então não tinha rei naquele momento. Elimeleque significa o meu Deus é rei. Isso mostra um pouquinho da história do que eles estavam vivendo naquele momento. Aí a gente vai para o nome de Noemi. Noemi significa minha delícia ou agradável. Os pais da jovem que se tornou a esposa de Elimeleque chamaram ela de meu deleite, né? Pais hebreus que estavam ali talvez se regozijando, particularmente com o nascimento de um filho. Porque naquela época, no passado, eles olhavam para os filhos e colocavam nos filhos a ideia do que eles estavam vivendo, tá? Então, os filhos sempre marcavam o período do que eles estavam vivendo. É tanto que Deus, ele vai, com alguns personagens da história, ele vai dizer o nome que alguém tem que colocar no seu filho. Ele vai virar para Isabel e vai falar assim, o nome do seu filho será João, né? Maria, o seu filho será Jesus. Não é qualquer nome. Se o nome não importasse, Deus deixaria colocar qualquer nome em Jesus. Vocês conseguem me entender? Então o nome tem muita importância. Olha para você ver. Então tem ali Elimeleque, que era Deus é meu rei, junto com uma mulher que é agradável, né? A minha delícia. Essa é Noemi. Aí agora nós vamos para outro nome. Olha qual que eram os nomes dos filhos de Noemi. Malom e Quilion. Talvez eles eram muito doentes. Por quê? Malom significa doente. Quilion, definhado. E olha para você ver, os dois filhos morrem. Bem próximo dos pais. A mãe ainda estava ali com a sua saúde, as noras estavam ali, mas os filhos acabam morrendo. Tá vendo o peso do nome? Não gosto do meu nome, não tem um significado bonito. Qual que é o significado do seu nome? Depois compartilha com a gente. Pede ao Senhor para mudar, fala assim, Deus, eu quero um nome. Tá vendo? Olha aqui, Malom e Quilion, doente e definhado. Talvez era o que eles eram. Talvez os filhos de Noemi e de Elimeleque nasceram doentes. Não sei, né, qual que era o conceito, não sei como eles viviam, mas Malom e Quilion era doente e definhado. E aí nós vamos para Orfa. Orfa significa gazela, né? Gazela. Aí eu falo para vocês, qual que é a imagem que vem na sua mente quando você pensa numa gazela? Gazela, né? Solta, alguém que tá sempre ali indo de um ponto a outro. E órfã é aquela que vai embora. Não vamos julgar e nem a Bíblia condena órfã por ter ido embora, até porque a sua sogra a abençoou. Não tem relatos, não tem nenhum momento que vai falar que elas tinham mau relacionamento, sabe?
não pode dizer, não tem nenhum ponto falando do mau relacionamento de órfã, mas órfã é aquela que vai embora. Entende? Órfã é aquela que vai embora. E aí a gente vê e olha para Ruth. Qual que é o significado de Ruth? Ruth é companheira, amiga. Olha se não faz sentido, gente. Entende? Olha que engraçado. Esses são os significados dos nomes que a gente está vendo aqui no livro de Ruth. Elimeleque, Deus é meu rei. Noemi é agradável, minha delícia. Malon e Quilion, doente, definhado. Orfa, gazela. Ruth, amiga, companheira. Bem isso. Só que aí agora, deixa eu ver se tem mais algum nome que eu coloquei aqui. Já vou deixar aqui de uma vez, porque a gente tá nessa sessão de nomes, já vou deixar o significado de Boaz. Boaz significa rapidez e força. E ele vai exercer muito bem o significado do seu nome. Nós vamos ver nesse momento agora no capítulo 2, quando ele encontra com Ruth, tá? Vou parar nesse momento de compartilhar os arquivos para a gente fazer a leitura do texto, tá? Bom dia, amiga Marcelinha. Deus te abençoe. Viu tanto que o nome, ele carrega uma força? Então, é lógico que quem... Igual a irmã falou assim, eu não gosto do significado do meu nome. É difícil, né? Porque tem pais que de fato não vão pensar antes de colocar o nome. Não vão pensar. Mas se você pode pensar na escolha do nome dos seus filhos, pensa, sabe? E não tem problema algum você, de alguma forma espiritual, eu não sei qual foi a irmã que falou que não gosta do nome, você mudar o significado do seu nome e falar, Deus, eu quero que o significado do meu nome agora seja esse. E eu vou determinar que eu vou ser assim, assim, assim. Entendeu? E já vai profetizando e declarando isso. O meu tinha... Minha cara, porque eu passo tantas coisas, tenho que ser forte, porque rocha é isso. Não é fácil, né? O meu é Ana Tereza. Pois é. Então você que pode e vai ter filhos, pense bem no nome que você vai dar aos seus filhos. Ruth, capítulo 2. Vamos ler aqui o capítulo. Havia em Belém um homem rico, respeitado, chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque e marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permita recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu, está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu dela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Vamos lá, conhecer quem é Boaz. Boaz é um homem próspero. A palavra fala que ele era rico e respeitado. Então era um homem próspero que tinha caráter, né? Por fato de falar que ele era respeitado naquele lugar. Ou seja, era um homem de caráter respeitado. E fala que quando ele chega, ele cumprimenta os seus servos com, olha, o Senhor esteja com vocês. Então era um homem que era temente a Deus. Porque se ele não fosse temente a Deus, ele não diria nada, ou talvez o cumprimento seria outro, ou talvez nem cumprimentaria. Além de educado, ele era um homem que era temente a Deus, porque ele faz questão de dizer, o Senhor
esteja com vocês. E aí fala que Ruth, ela acabou indo buscar colher as espigas na terra que pertencia a Boaz. E foi de uma maneira assim, não foi de caso pensado. Ela não foi de forma proposital, sabendo que ali era a terra de Boaz, não foi intencional. Ela foi pelo acaso e caiu numa das terras que pertencia a Boaz, parente de Elimeleque, o marido de Noemi. O Senhor abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou o seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher as espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por 1 minuto de descanso no abrigo. Olha, isso aqui revela tanto, gente, o caráter de Ruth. A pessoa companheira, a pessoa amiga, ela tá ali tentando reconstruir a vida junto com a sua sogra, ela tá entregando o seu melhor. E ela tá fazendo isso por interesse? Não, gente. Ela não faz por interesse porque a Noemi não tem mais nada para entregar para ela. Vive ela e Noemi e tudo que ela está fazendo é de bom coração, é de bom grado, não está esperando nada em troca, ela só quer manter a sua sogra viva. Ela está ajudando a sua sogra. Entende? Raira, a mãe de Boaz era Raabe? Sim, Boaz, não era mãe, né? Mas Boaz, ele vem da linhagem de Raabe. A gente vai ver a genealogia de Boaz no final aqui do capítulo 4, mas vem da linhagem. Nós vamos ver, não vou saber certinho se era mãe, mas ele vem da linhagem de Raabe. Lá em Levítico, vai falar uma lei, o Senhor vai dar uma lei para os israelitas, que quando eles estiverem em tempo de colheita, era para eles deixarem cair tudo que caísse, né, a parte da colheita que caísse, era para eles deixar no chão, para que os órfãos e as viúvas colhessem e não morressem de fome. Então era uma lei, né? Se tivesse no chão, as viúvas e os órfãos poderiam colher para eles poderem se manter. Então eles estão deixando aqui ela colher daquilo que caiu. Então ela não parou de trabalhar um instante sequer. E isso aqui revela um pouco do coração de Ruth. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalhem para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás dela. Olha o quão generoso ele é. Avisei aos homens para não a tratarem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ou seja, ele está sendo bem generoso e falando assim: olha, você pode ficar aqui, porque aqui nós vamos proteger você. Não vá para longe, não procura outro campo, pode ficar aqui, porque aqui nós vamos te dar trabalho. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que eu fiz para merecer tamanha bondade? Sou apenas uma estrangeira. Olha isso. A primeira vez que ela está deparando com a graça. Assim, às vezes, somos nós. Quando nos deparamos com a graça, a gente faz a pergunta: o que eu fiz para merecer tamanha bondade? Ela vem de um cenário de destruição, de morte, de caos, de perda, e ela só está sofrendo, e ela está entendendo que ela tem que passar por isso mesmo o tempo todo, e agora ela aparece um cara generoso na vida dela, que está dizendo: pode ficar, colher das espigas, você pode beber da água, você pode parar e ficar aqui descansar, ninguém vai fazer mal para você, vai ficar somente nesse campo. E eu creio que o tom de voz de Boaz revelava o respeito dele com ela. Cá para nós, vamos bater um papo de
de mulher para mulher, Marisa. Homem por homem. Homem é homem, gente. Ruth devia ser uma mulher bonita, nova. Vocês acham que nenhum homem não mexeu com ela? Será que ela entrou naquele campo e ninguém olhou para ela de uma maneira diferente? Ela foi vista. Com toda certeza ela foi vista por alguém. Nós vamos ver aqui, com o desfecho da história, que Ruth era uma mulher bonita. Os homens com toda certeza já tinham notado ela. Alguém já poderia ter perguntado assim: de onde você vem, querida? Você namora, você é casada, de onde você tá vindo? Sabe? É tanto que Boaz vai falar assim: eu já dei ordem para que nenhum dos homens mexa com você. Não é essas palavras não, né? Mas eu avisei aos homens para que não te trate mal. Ou seja, era hábito dos homens tratar mal as mulheres ou as pessoas estranhas que estavam ali naquele lugar. E ele tá falando: eu já falei para eles não tratarem mal você aqui. Aqui ninguém vai mexer com você. Então ele tá falando com um tom de voz diferente. E ela tá lidando agora com a graça e falando: o que eu fiz para merecer tamanha bondade? Aí nós deparamos com a graça e aplicamos esse texto na nossa vida. Nós estamos vivendo normal? Pecadoras? Pecadores? E a gente pergunta assim: Deus, o que eu fiz para merecer tamanha bondade? Não sei vocês, mas tem hora que eu me deparo com tanta graça de Deus, com tanta bondade de Deus, sabe? Com tanto amor que eu falo assim: Senhor. Tava conversando com a minha amiga antes de ontem e ela tava assim falando comigo: amiga, tem hora que eu falo com Deus que eu não mereço isso aqui que ele tá me proporcionando. E eu falei: amiga, você tem que ficar mal mesmo, porque você não merece mesmo não. Nós não merecemos nada. E se a gente for olhar no fundo, o que nós merecemos é só o inferno. A única coisa que é nossa por direito é o inferno. E tem gente que canta a música e enche a boca para cantar aquela música assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Olha, se você for querer de volta o que é seu, é o inferno. Porque a natureza pecaminosa nos leva a esse lugar de direito, o inferno. Mas Cristo vem com a sua graça e nos leva a um lugar de graça, de bondade e nos dá vida. E aí, nele, nós temos salvação. Nele, nós podemos. Entende? Nele nos deparamos com a graça, com a bondade, com o amor, com a misericórdia. É um amor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Então toda vez que você ficar jururu, chorando, pensando assim: eu não mereço, por que Deus está fazendo isso com a minha vida? Eu sou tão ruim, não pense que você é único. Não pense que você é a única. Todos nós somos assim. E eu ainda disse pra ela: qualquer dia eu vou te ligar de chamada de vídeo pra nós conversar, eu te conto uns pecados, porque eu não vou escrever, senão você dá print e coloca na internet, pra me te mostrar que eu também sou pecadora quanto você. Porque ela tava falando assim: amiga, mas você merece. E eu não. Eu falei: para de colocar a minha vida num lugar de santidade maior do que a sua. Porque ela tava dizendo que ela era mais pecadora do que eu. Eu falei: não, eu sou tão pecadora quanto você. Ninguém merece. E é isso que Ruth tá achando aqui agora. Ela tá assim: olha, o que eu fiz pra poder merecer? Às vezes a gente acha isso: o que eu fiz pra poder merecer? Nós não fizemos nada. Nós não somos merecedores, na verdade. Ninguém merece nada. É bondade. É graça. É misericórdia de Deus. Por isso que nós recebemos. Entende? Tudo que você olha e fala assim: eu tenho, não é porque você mereceu. É porque a graça dele é grande. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido.
Ouvi falar de você. Você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra para viver aqui, no meio dos desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Um testemunho que acompanha a bondade. Essa mulher, ela agora tá tipo, olha, o que eu fiz pra poder merecer tamanha bondade? E ele tá falando com ela assim, olha, eu tô sabendo do que você fez pela sua sogra. O testemunho de Ruth agora vai ecoar, sabe? Diante do que ela fez. Ruth, ela faz uma bondade para sua sogra e esse testemunho vai ecoar. Ele vai declarar algo muito lindo sobre a vida dela. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. É o que Boaz está declarando sobre a vida de Ruth. E agora vamos lá. Eu não sei vocês, se vocês já repararam isso, mas Davi vai declarar isso várias vezes. Ele tá falando com Ruth assim, ô Ruth, que você esteja sobre as asas desse Deus poderoso. Boaz que começa com essa imagem de um Deus como com asas, sabe? Olha, um Deus que coloca os filhos debaixo das asas. É Boaz que começa com esse discurso de, olha, existe um Deus que coloca os filhos debaixo das asas. E aí Ruth vai pegar esse ditado e vai ficar tipo assim, olha que legal. E ela respondeu, eu espero que eu continue a receber a sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma das suas servas. Ela vai gostar dessa palavra. E a gente sabe que o rei Davi, ele vai vir aqui, olha, dessa descendência. Ruth é bisavó de Davi, né? A linhagem é essa, só para vocês terem uma noção de onde que vem o rei Davi. Deixa eu ver se tem aqui, de fácil acesso. Aqui, olha, Noemi, Elimeleque. Elimelé morre, aí tem Orfa que se casa com Quilion, o Malom, filho de Noemi, casa com Ruth. Aí Ruth se casa com Boaz, e Boaz vai ter, Boaz com Ruth vai ter Obed, Obed vai ter Jessé, e Jessé vai ter Davi. Então aqui, olha, Ruth vai ser bisavó, né? Obed vai se casar com outra pessoa que vai ser avó de Davi, Jessé é o pai, tá vendo? Então Ruth, bisavó de Davi. Talvez esse ditado de olha, que o Senhor te proteja debaixo das asas, vem da linhagem de Ruth, de Boaz, que vai passando de geração em geração e se torna algo comum dentro da família de Davi. Que Jessé vem falando assim, meu filho, que o Senhor te proteja e te guarde debaixo das asas poderosas dele. Por quê? Quando a gente vai olhar para Salmos, Davi o tempo todo vai falar assim, Deus, que as suas asas poderosas nos guarde. Vamos ver se a gente pega aqui um agora. Salmos. Me faça levantar, né? Deus, onde? Davi fala isso, gente. Salmos 17. Olha o que ele vai falar. Salmos 17, Davi vai fazer uma oração. E ele vai dizer, tipo assim, Deus, atende a minha súplica, o meu pedido de clamor, escuta a minha oração, declara-me inocente, tu puseste à prova os meus pensamentos, clamo a ti, ó Deus, e o Senhor me responde, mostra-me as tuas maravilhas. E quando chega no versículo 8, ele diz o seguinte, protege-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra de tuas asas. Davi é a pessoa que vem mostrando Deus como esse Deus que coloca os filhos debaixo das asas. De onde Davi aprendeu isso? Aqui, olha. Vem passando de geração em geração. O primeiro momento que nós vemos alguém falando de Deus como alguém com asas é Boaz. Que vira para Ruth e fala assim, Ruth, que o Senhor, o Deus de Israel,
sob cujas asas você veio repousar, refugiar, recompense ricamente. Ele poderia dizer mãos, porque até Moisés, quando o povo está saindo do Egito, o termo é mãos. Que a mão potente e poderosa te guarde, que você se refugie debaixo da fenda da rocha. Esconda-me, ó Deus, debaixo da tua potente mão, me cubra debaixo das tuas mãos, sabe? Até então é mão. Que o teu cajado, sabe, me proteja. Que a tua nuvem esteja sobre nós. Mas ninguém está falando de asas. Aí chega Boaz dizendo para Ruth assim: Ruth, que o Senhor te refugie. Sabe que o Senhor, o Deus sobre a cujas asas você veio refugiar. Olha que lindo, gente. Por isso que é bom a gente estudar as escrituras. Por isso que é bom a gente ver os detalhes. Porque aí nós vamos aprendendo e colocando em prática as lições. E é importante você falar com os seus filhos. É importante ter diálogo na sua casa. É importante o que você fala o tempo todo, porque isso vai virar ditado. Teve alguém, não sei quem, mas falou comigo que falou assim: Raira, toda vez que eu escuto Glória a Jesus, eu lembro a você, eu lembro de você, porque eu nunca vejo ninguém dizendo Glória a Jesus. E Glória a Jesus é algo meu. Eu sempre falo, não, Glória a Jesus. Mas eu nem sabia que Glória a Jesus não é comum. Porque as pessoas dão glória a Deus. Mas eu falo glória a Jesus. Sempre digo glória a Jesus. Então, se hoje a palavra de Deus tivesse dando continuidade através das nossas vidas e tivesse escritos, talvez meus netos diriam glória a Jesus, e as pessoas iam linkar e falar assim: e os netos de Raira dizia glória a Jesus, por quê? Foi passado de geração em geração, tá? Uma pessoa perguntou: Raira, qual que é a sua Bíblia? Eu uso a Bíblia Fé Ilustrada. Essa é a que eu faço devocional. Eu acho ela prática, porque ela tem espaço para poder anotar. A tradução é NVT. Porém, essa que eu coloquei como tradução para vocês verem é a NAA. Essa aqui, deixa eu ver. Essa que eu coloquei é como, para mostrar a genealogia, é a Bíblia de Estudo NAA, Nova Almeida Atualizada. Foi nela que eu tirei esse print de Ruth com a genealogia. Foi dela que eu tirei essa genealogia, tá vendo? Essa é uma Bíblia que eu gosto muito. Quando eu vou pegar coisas complementares, eu tiro dela ou eu tiro da King James, tá? Eu gosto muito da King James também. Não sou de fazer estudo bíblico com Bíblia comentada assim não, gente. Não gosto. Outro dia a Linda me perguntou o que eu uso para poder estudar. Eu estudo Bíblia assim. Eu pego o estudo panorâmico e eu gosto de ler os estudos panorâmicos do Hernande Dias, Augusto Nicodemos, e hoje eu tenho estudado pela Bíblia comentada com o Rodrigo Silva. Então, por exemplo, o que eu aprendi de Ruth, eu estudei com a Bíblia comentada, o comentário deles, tá? Eu não gosto muito de pegar a Bíblia assim para poder estudar, não. Eu gosto dos mapas, eu gosto de entender região, contexto histórico, dessa forma, tá? Mas não estudo Bíblia comentada assim, não. Linda me perguntou qual que foi o versículo. O versículo é Salmos 17, versículo 8. Responde todo mundo? Deixa eu terminar. Acho que eu tenho que ir embora, gente. Senão eu vou ficar atrasada. Ela respondeu: eu espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis. Embora eu não seja uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá e sirva de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se, juntou aos ceifeiros e Boaz lhe deu um grão tostado. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: permita que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem os feixes
tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem cair para que ela recolha. Não atrapalhe. Além dele ser bondoso com ela, ele já estava fazendo de propósito. Ele falou assim, olha, vocês vão deixar cair alguns feixes para ela poder pegar. Assim Ruth colheu cevada o dia todo, à tarde. Quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sua sogra quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça como ele lhe disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderia maltratá-la. Assim Ruth trabalhou com as servas no campo de Boaz e recolheu espigas com elas até o final da colheita de cevada do trigo. Nesse tempo, ficou morando com a sua sogra. Vamos lá. Quando ela diz assim, o Senhor não deixou de lado a sua bondade, esse homem é um resgatador da nossa família. Ela estava contando para Ruth assim, Ruth, Boaz é um resgatador da nossa casa. Ela estava referindo à lei do levirato. O que é lei do levirato? Para vocês entenderem, olha. E quem estiver anotando, anota aí. O que era a lei do levirato? Anota Deuteronômio 25, versículo 5 ao 9, para a gente poder terminar, tá bom? Se um dos irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora de sua família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o seu dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá ao líder do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir comigo seu dever de cunhado. Os líderes da cidade convocarão e convencerão a aproximar-se dele na presença dos líderes. Tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência de seu irmão. Esse cuspir no rosto, gente, não é cuspir no rosto de verdade, tá? No literal. É cuspir na frente da pessoa. Mas a lei do levirato era que um irmão tinha que dar sequência na descendência do outro irmão. Só que no contexto aqui, não tem mais irmão. Então, quem que vai resgatar essa mulher? O parente mais próximo. Então, o parente se tornava o resgatador dessa pessoa. Lá em Gênesis 38, vai contar uma história onde uma pessoa faleceu, né, da família, e a mulher, ela foi falando, olha, eu vou ter que casar com o próximo irmão, e foi acontecendo, para que a descendência do irmão perpetuasse. Então, essa é a lei do levirato, de permanecer com a descendência. Era algo que eles tinham que levar a sério. Então, quando Noemi diz para Ruth, Boaz é um resgatador, ela está dizendo, olha, ele tem condição de trazer, né, de resgatar a descendência do meu marido, porque ele é parente próximo. Ele pode resgatar a sua vida, filha. É isso que ela está dizendo.
Em Judá, o filho de Jacó foi assim, né? Tamar casou-se, isso em Gênesis 38. É nesse episódio mesmo, Rosa. Essa é a lei do levirato. Parar de compartilhar. Pegaram aí, gente? Aí amanhã não, sexta-feira a gente entra, dá continuidade nessa história, a gente vai ver que Boaz vai se encontrar com ela de novo e vai dar certinho o resgate. Mas até hoje é isso. Por hoje é só, né? Tem alguém que tá aqui assistindo essa live pela primeira vez que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus hoje? Nós hoje fomos comprados, né? Nós já fomos resgatados por esse sangue, já fomos comprados por essa graça. Não merecíamos, mas Ele nos resgatou. Cristo nos fez dele, Cristo já pagou um alto preço por nós. Nós que já tínhamos perdido tudo, que estávamos completamente distante dele, Ele nos traz para perto. Se hoje você que está assistindo essa live pela primeira vez e ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus e quer fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários o seguinte: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você já aceitou Jesus, você vai escrever eu sou salvo. Jesus é maravilhoso. E nós vamos orar. Coloque a mão no seu coraçãozinho. Feche seus olhos. E diga assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por 1. Paizinho, muito obrigado por esta palavra, por tudo que o Senhor tem manifestado e feito a nós. Que essa palavra fique mesmo guardada em nosso coração e que em tempo oportuno nós venhamos praticá-la. Guarda cada vida aqui presente, coloque mesmo elas debaixo das tuas asas, Pai. Nos esconde, nos proteja, nos deixa mesmo quietinhos com o Senhor, Pai. Que nós possamos manifestar da tua bondade e da graça que recebemos e que venhamos apresentar o Senhor para mais vidas. Nos dê a oportunidade no dia de hoje, Pai, de manifestar essa graça a outras pessoas. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Eu abençoo cada casa, cada lar aqui representado. Que o Senhor dê sabedoria às tuas filhas e filhos, para que eles possam mesmo continuar te servindo com alegria. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deixa eu ver se alguém deixou no comentário aqui. Fico feliz, viu, que vocês tenham aprendido. Eu também aprendo muito com vocês. Obrigado por tanto, tá? Precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Eu não sou a melhor de responder no WhatsApp, digo, mas saibam que sempre pode contar comigo. Na verdade, as que são próximas sabem. Vocês podem contar comigo. Não sou a melhor no WhatsApp, mas podem contar comigo, tá? Beijo. Fica com Jesus. Hoje tem live devocional. Se você pode, apareça por lá. Hoje a live vai ser às 19h30. Vou falar sobre capelania prisional. Um amigo advogado me chamou para participar de uma live com ele hoje. Como é março, né, mês das mulheres, ele está fazendo uma sequência de lives com mulheres que trabalham na área prisional. Então hoje nós vamos falar sobre a capelania prisional. Então se vocês quiserem participar, eu acho que vai ser bem legal. Que o Senhor, Ele te abençoe, minha irmã Marleia. Que dê tudo certo em nome de Jesus, tá? Sobre sua vida. Um beijo.